Boa noite a todos. Então, estamos dando sequência à nossa série de lives sobre odontologia biofuncional, em estímulo e divulgação ao nosso grupo de extraordinários que chamamos, coordenado pela Marta, da editora Conceito de Saúde, e pelo Dr. Antônio Tavares Bueno, que estamos produzindo literatura sobre o assunto para divulgar a odontologia biofuncional. E hoje, dando sequência, eu vou fazer a live com a doutora Juliana Sacramento, que é de Goiânia e tem uma vasta experiência na área. Então nós vamos falar sobre o papel da odontologia biofuncional nas dores faciais. Então vou chamar a doutora Juliana aqui para a gente começar a nossa live. A doutora pode aceitar o convite. Olá, doutora. Boa noite. Oi, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Então, eu estava aqui dizendo que, dando sequência ao nosso projeto de levar a odontologia biofuncional aos pacientes e aos profissionais da área da saúde, esse projeto maravilhoso chamado Os Extraordinários, coordenado pela Marta e pelo professor Antônio Tavares Bueno Júnior, onde eu estou fazendo uma sequência de lives e hoje tenho o prazer de contar com a presença da doutora Juliana, que já tem uma vasta experiência na área e é da cidade de Goiânia, Goiás. Boa noite, doutora, tudo bem? Boa noite, tudo bem, e você? É legal. Então, hoje nós vamos falar, né, doutora, do papel da odontologia biofuncional no tratamento das dores faciais, né? Então, o que seriam as dores faciais? Seriam as dores que nós temos na nossa face, no nosso rosto, né? Que elas se estendem em toda a parte da nossa frente, da parte de cima da cabeça, a parte de trás, e elas vão se estendendo para as cadeias cervicais e muitas vezes vão para o resto do corpo. E a doutora Juliana tem uma história muito interessante, né? Que pode compartilhar com a gente. Que ela que sofria muito, né, doutora, desses problemas, não é verdade? Sim, eu passei vários anos sofrendo de dor de cabeça. Era uma dor assim na frente e afetava também o fundo dos olhos, parecendo que os olhos iam saltar para fora, de tanto vários tratamentos, né? Meu pai é pediatra, então assim, lá em casa tinha uma farmacinha. Então assim, sempre quando tinha algum problema, tinha a farmacinha lá e resolvia naquela hora só. Aí eu vi que o problema só estava evoluindo, né? Não tinha melhora com nada. Fazia Essas exames, não dores encontrava eram nada. durante o dia, durante a noite, quando você acordava, com que frequência você tinha essas dores? Essa dor, ela começava na hora que eu acordava. Eu acordava e já começava a sentir a dor. E ela, se eu não tomasse nada, ela ia aumentando ao longo do dia. Ia só piorando. E eu fazia de tudo para não tomar nada. Aí eu esperava assim, ficar assim no extremo para eu poder tomar alguma coisa. Eu tentava ver se ela desaparecia por si só, mas isso não acontecia. Então, assim, eu fiz exames, ressonância, tudo para procurar se tinha alguma coisa na minha cabeça, mas não achava nada. Então, assim, aí no final, não, você não tem nada, então eu vou te passar um medicamento para quando você tiver dor, você tomar. Era isso que eu escutava. Até que teve uma vez que foi me passado um remédio que me deixou pior do que eu estava. Eu passei muito mal com ele. Aí eu falei, não, eu preciso mudar a minha história, não tá certo. Isso, deve ter alguma coisa, né? Não faz sentido
você viver e conviver com uma dor e pronto, ninguém tem solução, ninguém tem nada para dizer, né? Então foi aí que eu comecei a buscar informação e encontrei o doutor Antônio no congresso, em Goiânia, e foi dali que eu descobri que todos os meus problemas se encaixavam na metodologia que ele ensinava. E onde que eram localizadas essas dores que você sentia? A minha dor era aqui na frente, nessa região aqui, e no fundo dos olhos. Uhum. E assim, se a gente qualificar, assim, eu gosto de perguntar para os meus pacientes, está doendo quanto, né? De 1 a 10, quanto que está doendo, né? Como que você diria para a gente? Para a gente entender sua dor hoje. A minha dor, para mim, era assim, terrível. Porque, tipo assim, eu fazia as coisas muito mal, entendeu? Porque quanto mais eu tentava fazer o meu trabalho do dia a dia, mais ela aumentava. Então, assim, às vezes eu tinha, para ela melhorar, eu tinha que ir para um lugar bem escuro e ficar com os olhos fechados, para poder ir aliviando a dor. Além de você ter dor, você tinha uma limitação, essa dor era limitante, limitava as suas funções do seu dia a dia, limitava o seu Sim, trabalho. Quando a gente tem dor, a gente não consegue se concentrar de forma correta. Quando a gente tem dor, a gente não está disponível para as pessoas, né? sim, Então, altamente, era uma dor que te limitava no seu dia a dia. muito, muito. E sempre que a gente toma um medicamento, né? Um analgésico, ou seja, algum grupo que for, né? Sempre a gente tem um efeito desejado e muitos efeitos, às vezes, indesejados, né? Sim. O que você tinha de efeito colateral quando você tomava esses remédios para dor? Eu sentia muita dor no estômago, muita dor. Legal. Interessante. Então, hoje a gente sabe por que você tinha dor no estômago, né? Porque os analgésicos, eles aumentam a permeabilidade do nosso estômago e do nosso intestino. Então, eles fazem o efeito desejado de se diminuir a dor, de se aumentar, né, o limiar de dor que nós temos, de se aumentar os níveis, né, que a gente precisa para sentir dor, mas, porém, eles aumentam a permeabilidade do nosso estômago, né? Alteram o pH do estômago, aumentam a permeabilidade. Aí, o que acontece? Até as próprias substâncias que estão no nosso estômago, que tem que passar para o nosso intestino, do nosso intestino passarem para a nossa corrente sanguínea, né? Elas acabam ou vazando ou acabam voltando. Por isso que você tinha, simploriamente explicando, né, essas dores aí, né? E hoje a gente consegue entender a fisiologia da dor, né? Por que você sentia essa dor? Né? Hoje você consegue explicar pra gente por que você sentia essa dor, essas dores na face? Sim, consigo entender tudinho, porque eu tava toda noite eu respirava pela boca, então eu ficava de boca aberta, respirando pela boca. Aí a minha saliva secava, eu fazia o apertamento e quando eu acordava, eu tinha as dores. Isso, perfeito. Então, tem várias coisas envolvidas no processo das dores faciais, né? Uma delas é o apertamento, né? O bruxismo. E por que a gente aperta os nossos dentes ou a gente range os nossos dentes durante a noite, né? Por falta da parte mais importante da nossa boca, que se chama saliva. Talvez quem está vendo a live não saiba
talvez os dentistas que estão vendo a live não saibam, talvez os pacientes que estão vendo a live não saibam, que a saliva é a parte mais importante da boca. Mas é porque dentro da nossa boca, por exemplo, nós temos os dentes, nós vivemos sem os dentes. Nós temos a nossa gengiva, nós vivemos sem a gengiva. Nós temos os nossos ossos, nós vivemos se nós tivermos um problema de câncer nos ossos. Nós temos a nossa língua, que se a gente perder um pedaço da língua, a gente vive sem um pedaço da língua. A gente não vive sem a saliva. A saliva tem o efeito de lubrificação, ela tem o efeito de limpeza, ela tem o efeito de umidificação, ela tem o efeito digestivo, né? Ele tem o efeito imunológico, onde substâncias imunológicas são produzidas na saliva. Então, mesmo que nós não soubéssemos disso, ou as pessoas que não saibam, o nosso cérebro já sabe que a saliva é a parte mais importante da boca. Então, como estamos respirando durante a noite, várias vezes pela nossa boca, a nossa boca fica seca. E o nosso cérebro fala, olha, eu preciso saliva ali dentro. Eu preciso que jogue saliva ali dentro, que é a parte mais importante da boca. Ela não pode ficar sem saliva, porque senão ela não vai ter todos esses benefícios, vai ficar mais suscetível à infecção e todas essas coisas. Mas para a gente ter saliva na boca, eu sempre explico assim, é que nem tirar leite de vaca. A gente não pode chegar lá debaixo da vaca, colocar um baldinho debaixo das tetas da vaca e falar, vaquinha, por favor, coloque leite aí. Não, nós precisamos fazer o movimento de ordenha. E é isso que o nosso cérebro faz. Manda informações que precisa de saliva e para a gente secretar essa saliva para dentro da boca, o que a gente faz? A gente contrai a musculatura toda da nossa face. E quando a gente contrai a musculatura da face, por consequência, nós contraímos a glândula parótida, que faz a ordenha dessa glândula e joga a saliva para dentro da boca para fazer o efeito da lubrificação, da proteção, da limpeza e da digestão dentro da boca. Então, por que dói? Então, porque a gente aperta. Uma das coisas, né, doutora, é o quê? Que nossa musculatura da nossa face está preparada para um certo tipo de esforço, né? Um certo tipo de movimento e de função. Sim. É como eu dizer para você, essa caneta aqui é leve ou ela é pesada? A maioria das pessoas vai dizer, é leve. Mas fique segurando ela por 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, o seu braço vai cansar. E é a mesma coisa que nós temos quando a gente aperta a boca, a musculatura da face, durante toda a noite, o ato de ranger ou apertar os nossos dentes, essa musculatura vai ter o que a gente chama de hiperfunção. É a mesma coisa que eu ser um corredor preparado para correr 10 quilômetros e me aventurar numa maratona que são 42 quilômetros. A minha musculatura não está preparada por isso e vai entrar em fadiga. Certo? Certo. Foi isso mesmo, desse jeitinho que aconteceu. Isso. E dentro da nossa cavidade bucal, né, a gente tem grandes centros de recepção nervosa, né, que nós chamamos de propriocepção, né? Então, como é que a gente consegue morder uma coisa e não estraçalhar aquela coisa? Porque nossos ligamentos que sustentam nossos dentes têm centros de propriocepção, que nós chamamos. Nós conseguimos sentir. Então, dentro da nossa boca existem grandes centros de propriocepção, que são os dentes e principalmente na nossa articulação temporomandibular. E esses centros de propriocepções também estão presentes nas fáscias dos nossos músculos, né? Que a gente chama próximo do periósteo. E quando a gente tem um excesso de propriocepção, a gente cria um trauma, que a gente chama de nocicepção, né? Que é um trauma causado por excesso de função daquilo lá. Então, de vez nós temos uma sensibilidade, nós temos dor e inflamação.
E essa propriocepção, principalmente na articulação temporomandibular, onde ela está ligada com no nervo trigêmeo, que está ligado no nosso centro hipotálamo, vai causar milhões e milhões de estímulos dolorosos que podem se propagar por todas as regiões onde essa cadeia nervosa é responsável pela inervação. Face, olhos, boca, cadeia de pescoços e aí vai por diante. Sim, e uma coisa também que já estava tendo consequência era dor nessa região aqui também. Se eu apalpasse assim, eu sentia. E por que você tem nessa região da TM, certo? Certo. Da TM, né? E por que nós temos dor na região da TM, né? Nessa região da face aqui que a gente chama de ATM, né? A gente tem dor na TM devido a diversos fatores, mas os dois principais fatores, né, doutor, que a gente tem dor na região da TM, o primeiro é por engolirmos errado, que nós chamamos de deglutição atípica. Quando a pessoa engole errado, tem uma deglutição que nós chamamos de atípica, ela faz a contração dessas musculaturas peribucais aqui, que nós chamamos dos músculos orbiculares e os músculos mentuais. Quando a gente contrai isso aqui, a gente joga a nossa mandíbula para trás, para cima e para trás. Então, quando nós engolimos, nós não devemos ter movimentos na nossa articulação temporomandibular. Mas quando a gente tem essa deglutição atípica, a gente faz a contração da mandíbula sempre para cima e para trás. É uma contração leve? É uma contração leve. Mas a gente começa o quê? Passar da propriocepção para a nocicepção. Por quê? Nós engolimos mais de 2.000 vezes por dia. Então, são mais de 2.000 traumas que a senhora tinha na sua articulação todos os dias. Então, a gente pega 2.000 traumas por dia, vezes 30 dias do mês, vezes a nossa idade, a gente já vai ver quanto de trauma que a gente está tendo naquela articulação. Né? As pessoas falam, mas eu não tinha nada, agora eu tenho. Mas é isso. É igual o carro novo e o carro mais velho. O carro novo suporta certas coisas e o carro velho já não suporta mais. E a outra causa importante, uma das maiores causas, é mastigar apenas de um lado. Né? Quando nós mastigamos apenas de um lado, nós temos hiperfunção do lado que a gente mastiga, ou seja, a nossa mandíbula está sempre indo para cima e para trás. Só que do outro lado, nossa mandíbula vai para baixo e para frente. Começa a fazer um estiramento de toda a musculatura dessa articulação temporomandibular, que é a articulação mais complexa do corpo. E eu percebi também que fazendo isso, né, essa deglutição atípica e essa mastigação, eu tive limitação da abertura da boca, e isso dificultou eu mastigar vários tipos de alimento. Então, eu estava tendo que cortar em cada vez pedaços pequenos para poder conseguir mastigar, porque eu não conseguia, não tinha força suficiente para mastigar igual antes. Sim, porque o nosso cérebro, o nosso corpo não deixa a gente morrer. Então, ele faz de tudo para que a gente não morra, para tudo para a gente não sentir dor. Então, ele sabia que o quê? Por causa da sua hiperfunção, quando você fosse fazer um movimento maior de abertura de boca, você iria ter dor. Então, ele trava esse movimento, ele limita esse movimento. E chega a casos até, situações até, que nós temos o que nós chamamos de trismo, que é onde o paciente, não, de tanta dor que ele tem, ele não consegue nem abrir a boca, o mínimo possível. Perfeito? Então, eu vou passar um slide aqui para a gente ver a relação de contatos dos nossos dentes, às vezes, que também são causas de dores faciais, relacionadas com as dores que nós podemos sentir, né, doutora? Então, por exemplo. Sim.
por exemplo, né? Se a nossa boca não está funcionando de forma correta e nós mordemos mais nos dentes incisivos centrais, ou temos um contato prematuro desses incisivos centrais, toques de pressão, né? Quando a gente morde e morde primeiro nessa situação, nós vamos ter dor nessa região aqui da fronte, onde você tinha bastante dores que você comentou, né? Sim. Quando nós temos contatos prematuros em pré-molares ou caninos, a gente pode ter dor nessa parte lateral da cabeça, parte lateral frontal. E quando a gente tem toques prematuros em molares, a gente pode ter dor nessa parte lateral posterior e occipital. Por isso, por que eu estou dizendo isso? Porque nós falamos tudo isso, né, doutora? Mas você hoje não tem mais dor, ou ainda tem dor? Não tenho mais dor. E isso se deve ao quê? Conta pra gente agora. O que Então, que hoje você não tem mais dor? Então, eu descobri a metodologia de tratamento, a ortodontia miofuncional. Fui minha primeira paciente, então eu instalei o aparelho em mim, comecei a me policiar nos exercícios de respiração, de deglutição, e a partir do primeiro mês de uso, já houve redução dos números de dores de cabeça, e a partir do quarto mês, zerou. Eu não tinha mais nada. Então, você começou um tratamento que nós chamamos de miofuncional, através de um aparelho intrabucal, do sistema MyoBrace, né? E usando e fazendo os exercícios miofuncionais, é isso? Sim, fazendo os exercícios. Miofuncionais. Então, o sistema MyoBrace, para quem não conhece, é um sistema de aparelhos australianos, né? Geralmente feitos de silicone ou poliuretano, pré-fabricados já, onde que eles têm o intuito de normalizar as funções musculares da nossa boca e não apenas tratar de dente. Então, eles vão fazer um alívio da articulação, vão colocar os nossos lábios estimular o selamento do lábio, colocar a língua na posição correta e estimular a respiração nasal. E por que você teve sucesso nesse tipo de tratamento? Então, como assim, eu já tinha feito de tudo, eu falei assim, não, essa é a minha última tentativa, então eu vou seguir tudo direitinho como é que manda o protocolo. Porque eu queria realmente ter o resultado que eu precisava ter. Então, assim, fazia o uso diário, acordado, e toda noite, na hora que eu dormia, colocava novamente. Fazia várias vezes a repetição do exercício durante o dia, para que eu falo assim, para aquele hábito que eu fazia errado, ele se tornar um hábito. Agora, respirando certo, mastigando certo, engolindo certo, tornar um hábito natural para mim no dia a dia. Foi bastante difícil na questão da mastigação, foi a parte que eu mais senti dificuldade, foi mastigar dos dois lados, porque o lado que eu não usava, ele não tinha força nenhuma. Então, assim, aí eu ficava sempre insistindo em estar levando o alimento para aquele lado que eu menos mastigava, para ir estimulando aquela musculatura a trabalhar. E à noite, como eu acordava muito por causa da boca seca, eu acordava toda madrugada para ir beber água, porque a boca secava e você não conseguia ter mais o sono. Você acordava, porque, como se diz, o cérebro falando para você precisa de saliva, precisa umidificar essa boca. Então, você levanta e vai beber água.
Então, assim, aí cada dia mais eu não acordava de madrugada, não precisava beber água, porque estimulou muito a salivação. E eu achei, nossa, eu achei muito bom isso do aparelho. Aquele tanto de saliva que parecia que não existia mais em mim. Entendi. Então eu vejo assim, por que que você teve sucesso no seu tratamento, né? Porque nós saímos do medicamento, que o medicamento é o seguinte, a dipirona para dor de cabeça, que eu sempre falo, é o seguinte, a gente tem dor de cabeça hoje, toma dipirona. Amanhã a gente tem dor de cabeça, toma outra dipirona. Depois da manhã a gente tem dor de cabeça e toma outra dipirona. Passou o mês, a gente tomou uma caixa de dipirona e continua tendo dor de cabeça. Ninguém falou pra gente por que que a gente tem dor de cabeça, né? Sim. Então eu vejo que o tratamento seu teve um sucesso porque ele foi na origem do problema, na causa do problema. Foi tratado a sua saúde e não a sua doença. Não foi dado medicamento para a sua dor, mas foi tentado entender e diagnosticado o porquê que você tinha dor. Que foi tudo aquilo que nós falamos no começo da live. Por que nós temos dor? Por que nós temos dor na face? E essas dores podem ser para o corpo inteiro, né? Por quê? Porque você respirava de forma incorreta, né? Provavelmente desenvolveu um quadro que nós chamamos de hipocapnia, porque você não oxigenava corretamente os seus tecidos, porque você tinha uma hiperfunção da sua musculatura, tudo isso causado por problemas respiratórios, tudo isso causado por problemas de deglutição, onde o que? O Dr. Antônio fez o diagnóstico, provavelmente junto com você, você entendeu o processo, você entrou com um aparelho que trata as causas das disfunções da sua boca e do seu nariz, e você reeducou o seu corpo. Ou seja, você desaprendeu a respirar, desaprendeu a engolir, desaprendeu a mastigar, para reaprender a respirar, reaprender a mastigar, reaprender a deglutir. E tem uma parte do nosso cérebro, que é a parte frontal esquerda, que ela é responsável por todas as coisas que nós fazemos conscientemente de forma inconsciente. Como que é isso? Conscientemente de forma inconsciente. Por exemplo, se eu filmar a doutora ou qualquer um que está vendo a live, escovar os seus dentes, vai ser engraçado, porque se nós filmarmos 10 dias, você vai escovar os dentes da mesma forma durante os 10 dias. Começar pelo mesmo dente, terminar pelo mesmo dente. Isso acontece quando a gente vai tomar banho, ou acontece quando nós vamos comer. Ou acontece, por exemplo, quando nós vamos dirigir um carro. A gente acha que a gente nunca vai aprender a dirigir o carro, porque quando a gente pega um carro pela primeira vez, como é que faz? A gente tem que olhar para frente, olhar para o retrovisor que está em cima, olhar para os retrovisores que estão do lado, olhar para o lado, e nós só temos um eixo de visão. Aí começa a complicar. Nós não podemos tirar a mão do volante, mas nós temos que trocar a marcha. E para trocar a marcha, nós temos 3 pedais, e nós só temos 2 pés. Então a gente acha que a gente nunca vai conseguir fazer aquilo. Lembra quando você dirigiu a primeira vez? Lembro. E depois que a gente treina e retreina e dirige, hoje a gente entra no carro, a gente não lembra mais que a gente tem que olhar para todos os lados, a gente não lembra mais que só tem 3 pedais, a gente tem 2 pés, a gente não lembra porque a gente ligou no modo automático. São coisas que nós fazemos conscientemente de forma inconsciente. Então, mastigar, deglutir e respirar tem que ser desaprendido e reaprendido. E por isso que o seu tratamento deu certo. Quando o seu cérebro entendeu, treinou e normalizou aquilo, você normalizou o seu processo respiratório,
Você normalizou o processo mastigatório e você normalizou o processo de deglutição. Porque com certeza hoje você não lembra mais que tem que mastigar dos dois lados toda hora que você vai comer. Isso já virou um hábito, não é verdade? Sim, bem mais fácil. Entendi. Doutora, quer falar mais alguma coisa sobre isso? Então, como eu tive o meu sucesso com esse tratamento, então, assim, aí eu comecei a descobrir uma nova paixão dentro da odontologia. E comecei a olhar meus pacientes de uma forma diferente, a olhar para eles para a causa. Porque antes a gente também via só as consequências, a gente também fazia só tratamentos paliativos. O paciente entrava no nosso consultório, a gente fazia tratamentos das consequências. A gente não olhava a causa. Então, assim, com isso, eu trouxe todo esse tratamento para o consultório. Graças a Deus, estou tendo bastante sucesso. Os pacientes estão gostando bastante do tratamento. E por quê? Porque, assim, eles também estão cansando de ser tudo paliativo. Os pacientes, uma hora, eles falam, será que não existe um tratamento para o meu problema? Eles começam a se questionar. Então, eles começam a procurar profissionais que trazem essa visão. Explicar para eles qual o motivo de tudo aquilo que ele está passando. E a gente poder atuar na causa. Perfeitamente. Junto com isso, esse depoimento maravilhoso, né? Eu também tenho um depoimento desse, eu também sofria de DTM, tá? De dores na minha face. Eu também sofria porque eu fui vítima da ortodontia dos anos 90, né? Uma ortodontia tuidiana que nós chamávamos, que se removiam os 4 pré-molares. Então tive DTM durante muito tempo também, e até que eu descobri o sistema Maio-Brace, mas hoje nós não vamos falar do meu caso, vamos falar do seu caso. E aproveitando que você, né, deu esse testemunho do que está acontecendo tudo isso na sua vida, no seu consultório, como assim aconteceu no meu também, dos meus pacientes, essa mudança de vida, não só das dores, mas de diversas patologias de cabeça e pescoço e de corpo causada por essa pandemia que eu considero que é a respiração bucal. Nós vivemos uma pandemia de respiradores bucais no nosso mundo, né? Acredito que mais de 80% dos nossos pacientes de hoje são respiradores bucais e vão ter algum problema relacionado com essa respiração bucal, né? Quero deixar o convite para quem está assistindo, que nós vamos ter um curso para profissionais da saúde em Umuarama, Paraná, de 10 a 12 de setembro, que vai contar com a presença do professor Antônio Tavares Bueno, que vai falar sobre a fisiologia da boca e do nariz. Eu que vou falar sobre os tratamentos miofuncionais e a doutora Cibele Pool, que vai falar sobre hormônios e esteroides na odontologia para a otimização dos resultados da ortodontia miofuncional. Doutora, eu queria agradecer muito o seu testemunho, a sua fala, foi muito valiosa. Acredito que muitos pacientes, principalmente profissionais da saúde, vão se ver nesse depoimento. Que isso é mais comum do que a gente imagina hoje em dia. Eu vejo que os meus pacientes de 30 a 40 anos de idade, principalmente que passaram por tratamento ortodôntico convencional, são os pacientes que mais sofrem de dores faciais hoje. Por quê? Verdade. Porque eles passaram por uma odontologia importante, que nós fazemos parte, que é a odontologia curativa, porém só foi olhado dentes.
E dentro do sistema estomatognático, que todos os dentistas falam, porém pouco conhecem, não foi dada a atenção necessária. Eu sempre digo para esses pacientes como você foi no seu ortodontista, o que ele dizia para você? Toda a consulta. Abre, fecha. Abre, morde. Abre, morde. Ajustava o aparelho e 30 dias depois você voltava. Esquecemos de articulação, esquecemos de posição de língua, esquecemos de respiração, esquecemos de deglutição e olhamos só os dentes. Nós não somos mais dentistas como gostávamos de ser chamados antigamente. Nós somos cirurgiões dentistas e médicos orofaciais preocupados com a saúde do paciente, não é verdade? Sim, é verdade. Doutora, quer colocar mais alguma coisa? Eu gostaria de agradecer o convite dessa live, foi muito boa. E assim, eu gosto muito de falar do meu caso, porque realmente várias pessoas também sofrem e não sabem a quem recorrer. Então, assim, quanto mais a gente puder falar sobre esse tratamento e poder levar a saúde para as pessoas. Porque agora é o que eu tenho, é saúde, né? E como se diz, agora eu não tenho mais uma malinha de remédio, eu tenho uma malinha de suplementos. E a saúde a gente dá muito mais valor quando a gente perde, né? Sim. Quando a gente não tem a saúde, né? Doutora, muito obrigado pelo seu depoimento, vai ser de grande valia para muita gente. Nós precisamos falar do assunto, nós precisamos falar de mais assuntos e nós precisamos falar que isso tem uma causa e isso tem um tratamento. Certo? Sim. Obrigado. Certo. Tudo de bom. Obrigada a todos que ficaram na live. Qualquer dúvida, deixe um comentário. Se você gostou, aperte no aviãozinho ali embaixo. Transmita aos seus amigos. E todas as terças e todas as sextas-feiras desse mês, nosso grupo dos extraordinários vai estar fazendo uma live com um tema diferente. Obrigado, doutora Juliana. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau.